Com vocês, mais uma Geografia com a Véia. Olá, pessoal! Nós estamos aqui mais uma vez para falar com vocês a respeito de população. A aula de hoje nós vamos recordar um pouquinho sobre população brasileira e falar da sua estrutura etária. Quando a gente fala de população brasileira, esse pedacinho do quadro da Tarsila do Amaral é muito representativo, porque o povo brasileiro é uma grande mistura, por isso conhecido como um povo mestiço. Essa linha de tempo mostra todo o envolvimento de outros povos na formação do povo brasileiro. Com o descobrimento, o português encontra o indígena e logo a seguir traz o povo africano e nós começamos a base da nossa população com uma grande miscigenação. Outros povos europeus também vieram para o Brasil e se instalaram mais ao sul, principalmente. Povos asiáticos também vão compor todo esse processo. Lembrem do processo de descobrimento, do pau-brasil, da cana-de-açúcar, do ouro na região das Minas Gerais, do café no sudeste e o processo de industrialização, principalmente com o evento da crise de 1929, que vai gerar o êxodo rural e o processo de urbanização do Brasil. Mecanização, industrialização e aquele período de 70 até 90 que nós vamos chamar de uma grande transição demográfica. Bom, para falar de povo brasileiro, nós temos que entender realmente essa origem do povo, que dá a característica de povo mestiço. E também entender que a população brasileira hoje é composta de mais de 211 milhões de habitantes, segundo o IBGE. E considerado um país populoso, mas pouco povoado. Isso significa o quê? Quando a gente fala do conceito populoso, nós estamos nos referindo à população absoluta, total de habitantes. Quando a gente fala da questão povoado, o Brasil é um país povoado. Nós nos referimos à sua densidade demográfica, a uma população relativa. Isso significa a população dividida pela área, o número de habitantes por quilômetro quadrado. Esse é um índice para poder saber quanto de espaço cada país tem pela sua população, né, pela quantidade de habitantes. Outro assunto que nós já trabalhamos são as teorias populacionais, falando da teoria malthusiana e lembrando que Malthus, quando desenvolve essa teoria, ele se encontra numa porção do espaço muito reduzida e ele leva em consideração que o alimento não será suficiente de acordo com o crescimento populacional. É a famosa PA e PG. E coloca como solução aí a sujeição moral. A teoria neo-malthusiana, que coloca que os países subdesenvolvidos são subdesenvolvidos pelo grande número de natalidade encontrado nesses países. Ou seja, os recursos produtivos são destinados a esse grupo, essa parcela, impedindo que esse país possa investir na produção, no crescimento econômico. Os reformistas, que falam a situação transgeracional, ou seja, lembra da situação transgeracional, hein? Vou puxar a orelha de vocês. Situação transgeracional é aquela onde a população não consegue melhorar a sua situação de vida e, consequentemente, quanto menos estudo, menor a qualidade de vida, nós continuamos com grandes taxas de crescimento populacional. Vem aí a teoria econeo-malthusiana. Quem lembra das aulas anteriores, lembra do vídeo que mostra os tubos, aonde o crescimento populacional causa pressão nos recursos naturais. Essa pressão, é lógico, causará no futuro falta de recursos, de matéria-prima para o abastecimento dessa população. Bem, hoje nós vamos começar a discutir um pouco mais sobre a estrutura etária da população. E a estrutura etária da população é analisada de acordo com esses gráficos que são chamados de pirâmide etária.
A pirâmide etária, como vocês podem observar, ela vai dividir essa população, vai separar, vai mostrar a população de acordo com a quantidade de homens e mulheres que existe no país e a faixa etária. Cada degrau desse gráfico mostra quantos habitantes em cada faixa etária, iniciando na base pelas crianças até o seu ápice com os idosos. Quando a gente observa aqui um gráfico que mostra uma pirâmide etária de um país subdesenvolvido, a gente pode observar que a base dessa pirâmide é muito larga. Consequentemente, essa população, que é a população em idade de trabalho, a população economicamente ativa, ela terá que suprir as necessidades de uma grande parcela da população que não pode trabalhar para se sustentar. Esse outro aqui é uma pirâmide etária de um país desenvolvido. Observem que a estrutura da pirâmide difere da pirâmide de um país subdesenvolvido. Por quê? A melhoria da condição de vida fez com que essa população começasse a diminuir o número de filhos. Consequentemente, houve um aumento da condição de vida, né? Olha como os idosos aumentam em volume e o número de filhos diminui. Falando um pouquinho de estrutura etária brasileira, lembrem que o Brasil passou por uma crise em 29, não só o Brasil, mas o mundo todo. A partir daí, o governo resolve investir no processo de industrialização. Lembrem da criação da CSN. De 1940 até 1990, nós passamos por um período muito sério de êxodo rural, né? A galera saindo do campo, indo para a cidade. Na década de 70, a gente já observa uma mudança. A população rural deixa de ser maioria e a população urbana passa a ser maioria dentro da estrutura etária brasileira. Tá? Então, nós vamos começar um processo de envelhecimento da população. Essa população veio para a cidade, continuou com altos índices de natalidade, mas com o correr do tempo, né, essa população começa a mudar o seu padrão, diminuir o número de filhos. Aqui, de 2010, né, até 2020, 2034, a gente vai estar vivendo aí um bônus demográfico. Aqui é uma pequena falha, vamos corrigir agora, antes que se estrague o processo. Então, de 2010, um pouco antes, né, 1997, 1998, até 2034, nós estamos com bônus demográfico. Quem assistiu aulas anteriores, eu costumava chamar esse período de janela demográfica. Por quê? Porque nós temos grande parcela da população em idade produtiva, pessoas que podem trabalhar para sustentar quem está na base e no ápice da pirâmide, tá ok? Então temos aqui as crianças e os idosos. Só que esse período, esse momento, a gente sabe que é transitório, que com o passar do tempo, o que acontece? Nós temos um envelhecimento da população, um pós-bônus demográfico, aonde nós teremos grande quantidade de adultos, uma redução do número de grande número de idosos, uma redução do número de adultos e precisando recompor essa população, que é essa população que vai suprir a mão de obra, tá? Gente, é tudo muito simples. População brasileira, nós estamos num período de bônus demográfico, mas a tendência é envelhecer, é um envelhecimento da população. Até 2050, a população de idosos deve crescer muito. E isso gera muitos pensamentos, muitos problemas futuros. Um deles, o caso das aposentadorias. Por isso, tanto se discute hoje em dia sobre essa questão. Façam as tarefas, façam simulados, façam exercícios e qualquer dúvida, entre em contato para a gente poder sanar. Um beijo gigante para vocês, até a próxima!